Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Sinapse CL desta sexta-feira. Sim, César, sextou! Hoje é dia 1º de dezembro. Acabando o ano já. Tá. Boa noite, Hobbs. Boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, porque agora, pintando na nossa telinha, vem aí Monique Cruz, que é assistente social, professora da UFRJ e também coordenadora do programa Violência Institucional e Segurança Pública da Justiça Global. Monique, seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse. Oi, obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, apesar dos temas carregados que a gente vai tratar. Isso, a gente que te agradece, Monique. Obrigado por aceitar nosso convite. Também estamos muito felizes com a tua presença. Vamos lá. Monique, eu já vi algumas entrevistas suas dizendo que o encarceramento é um negócio. E eu concordo 100% com você, porque a partir do momento que vira um negócio, vira lucro. Sim. Visa o lucro, na verdade, né? Então, sim, pessoas passam a ser tratadas como número, quiçá mercadorias. E aí eu te pergunto, nesse modelo, onde entram as garantias e os direitos humanos, hein? Essa é uma pergunta muito difícil, porque, na verdade, a nossa luta contra a privatização e contra a transformação do sistema em negócios, embora a gente tenha alguns negócios, é justamente para que a gente possa tratar dessas questões, trazendo a impossibilidade de que o Estado seja responsável ou de que ele garanta os direitos humanos. E aí, dentro dos direitos humanos, a gente não está falando só do enfrentamento à tortura, por exemplo, que é mais comum a gente falar. A gente está falando da saúde, da educação, do trabalho, enfim, da condição de respirar, da condição de acessar água. E aí, quando você torna isso uma empresa, você torna muito mais difícil essa responsabilização e a própria atuação do sistema estatal de direitos que a gente pode acessar nesse sentido, né? Uhum. Monique, a gente conversou, não lembro se acho que era com a Jaqueline Muniz, que é uma craque em segurança pública, e ela disse que hoje a gente tem um sistema carcerário chegando algo entre 800 e 850 mil prisioneiros, né? E a gente sabe que o nosso sistema carcerário ele é pouco eficiente no sentido de fato, reabilitar a pessoa, de fato promover qualquer tipo de parâmetro que sirva para reinserir a pessoa no convívio social e virou uma espécie de modelo de aliciamento para facção criminosa. O que você acha que pode ser pertinente nesse sentido para endereçar a superlotação, as condições precárias, esse modelo falido de sistema penitenciário que a gente tem no Brasil? O que você pontuaria como elementos centrais nesse debate? Eu começaria apontando que o sistema de justiça criminal, na verdade, o encarceramento como possibilidade de justiça, ele é uma coisa muito recente, né? Uhum. A primeira prisão da América Latina foi instalada no Rio de Janeiro em 1835, então é uma coisa muito recente na história da humanidade. Mas nós temos muitas evidências, né, de cara, de que esse sistema ele não pretende, ele não foi feito para ressocializar ou para construir qualquer possibilidade de uma sociedade mais justa. Na verdade, ele tem sido utilizado historicamente justamente para encarcerar e para, vamos dizer assim, a Angela Davis tem uma frase que eu acho que ajuda a materializar um pouco isso, que é: a prisão ela serve para esconder o que a sociedade não quer ver, embora a sociedade produza, né, esse sofrimento. Então, a gente está falando de uma instituição que, na verdade, ela já nasce com muitos problemas e ela não nasce para o que ela supostamente se propõe. Então, a gente tem um sistema de justiça criminal que ele inicia seu processo de existência com legislação criminal voltada para pessoas negras, né? É o Estado assumindo a responsabilidade pelo castigo sobre aqueles que, em tese, seriam responsabilidade naquele momento ainda dos seus senhores, né? A gente está falando de um processo escravocrata e a gente está falando hoje de uma manutenção de um modus operandi da prisão e das instituições de privação de liberdade que reproduzem a desumanização de quem é colocado nesses espaços, né? Então, a gente está falando de uma instituição que ela não vai atender ao que ela oferece para a sociedade como possibilidade de enfrentamento aos conflitos sociais. Então, a gente está falando de condições de precariedade impostas pelo próprio Estado, de condições de desumanidade, mas também, como eu já disse, de
violações, mas a gente está falando de pessoas que são colocadas, deixadas e mantidas na precariedade. Então, quem puder oferecer alguma coisa para essas pessoas que as momentaneamente alivie esse sofrimento. Então, a gente vai falar, por exemplo, das igrejas neopentecostais, mas também católicas que estão fazendo trabalho nas prisões, que oferecem, por exemplo, uma possibilidade da pessoa acessar roupa, de acessar calçado. E a gente também está falando da possibilidade de oferecer algum acalanto, né? Alguma possibilidade de pensar no futuro que permita que essa pessoa possa se reconstituir enquanto sujeita na sociedade. Então, a gente está falando de uma questão que é o Estado produzindo precariedade, que também vai fortalecer esses grupos criminais, né? Não sei se eu cheguei onde eu queria, mas acho que é um pouco dessa ideia. Assim. Perfeito. Não, perfeito, Monique. E na sua opinião, onde é que está o gargalo, né? A gente tem uma superpopulação, né, de encarcerados. A gente também entende que muitos deles não foram nem julgados ainda, né? Então, para você, onde é que você detecta, principalmente, o fator que leva a toda essa desordem no sistema criminal, penal? A primeira coisa eu diria que embora o Brasil tenha uma das constituições federais, uma das constituições, né, de direitos mais avançadas do mundo, a gente ainda tem a prisão e o encarceramento como a primeira opção para o enfrentamento aos conflitos sociais. Então, esse é o primeiro ponto. Né? A justiça ela vai primeiro prender, ela não vai pensar em outros caminhos que sejam passíveis de fazer esse sujeito ou essa sujeita responder pelo que, em tese, ela cometeu de crime ali. Então, esse é o primeiro problema, né? E tem um grande gargalo no Brasil, que é esse que você traz, né? A gente está falando de pessoas que não foram julgadas, pessoas que são presas provisórias e pessoas que estão sendo deixadas de mais tempo, que a gente chama de excesso de prazo, em prisão também em relação aos próprios julgamentos de crimes, às vezes que são crimes graves, como homicídio, por exemplo, né? A Justiça Global, que é a organização que eu trabalho, ela vai fazer 25 anos no ano que vem. E nós trabalhamos também com denúncias internacionais. Vocês devem ter visto, né, o caso do Complexo do Curado em Pernambuco, onde o ministro dos Direitos Humanos acabou de fazer uma visita com as caravanas de direitos humanos, e o que se encontra no Complexo do Curado, que é um caso que nós acompanhamos, ano que vem fazem 10 anos das medidas provisórias da Corte Interamericana, são pessoas com 5, 6, 7 adiamentos de júri, por exemplo, júri popular, casos de homicídio. Né? Então, a gente está falando de um processo que é muitas vezes o deixar pelo aumento do castigo, para que esse sujeito não alcance nenhum tipo de progressão de regime, mas também a gente fala de um sistema que decide prender mais do que deveria, porque existem outras formas de punir, de responsabilizar, de fazer com que as pessoas sejam, que elas cumpram, né, que elas devolvam à sociedade aquilo que elas podem ter cometido de crime. Super claro. E Monique, como é que você vê a possibilidade, por exemplo, existem ideias, eu não sei se elas já estão sendo implementadas, a gente conversa com tanta gente que às vezes eu tenho o insight e eu não lembro exatamente a fonte, né? A fonte, ou quem me disse, ou qual é o contexto, mas eu lembro de ter o insight de que algumas iniciativas estão sendo testadas, por exemplo, no sentido de atrelar literatura com remissão de pena, por exemplo. Então a pessoa lê um livro e ela tem uma determinada redução na pena que ela ainda deve cumprir ali em determinado presídio. E eu fico pensando, queria ouvir uma ponderação tua acerca desse tema, por que a gente não pode estruturar, por exemplo, cargas de conhecimento, cursos, por exemplo, em sociologia, em história, em geografia, né? ou profissionalizantes, ou cursos técnicos para todos os efeitos, mas eu também acho que é importante não reduzir a iniciativa só a curso técnico e profissionalizante, a despeito de eu entender a importância disso. A gente conversou aqui com o Sagat B, por exemplo, que é um amigo, que é um intelectual, um escritor que passou pelo sistema a prisional, ficou 12 anos preso e ele falou que ele conseguiu se estruturar, em entrevista para mim aqui e para Hobbes, ele conseguiu se estruturar quando ele sai da cadeia, porque dentro da cadeia ele aprendeu a cortar cabelo. Então, quando ele sai da cadeia, ele tinha uma profissão e ele conseguiu, com base nisso, se estabelecer cortando cabelo. Como é que você sente essas iniciativas? Você acha que isso é viável, seria eficaz, poderia ser implementado no nosso sistema carcerário? Não, sem dúvida, né? Embora eu seja abolicionista e não acredite na prisão como uma forma de enfrentamento, acho que eu já demonstrei um pouco isso, né? Sim. Mas a gente tem uma legislação que
determina, né, a Lei de Execuções Penais brasileira, ela eu diria, uma das mais avançadas do mundo, porque ela pensa assistência, ela pensa assistência religiosa, ela pensa assistência em saúde, trabalho, educação. Né? E a gente não tem isso no Brasil, a gente tem assim números ínfimos de pessoas que acessam de fato trabalho e educação. Inclusive, como eu sou uma pessoa que gosta muito de contar história, eu vou contar uma história, né? Quando eu comecei a trabalhar no Justiça Global há 8 anos atrás, eu tinha feito estágio num sistema prisional do Rio de Janeiro, numa unidade masculina no Complexo de Bangu, né? E eu não tinha tanto contato assim com o sistema e não entendia muito bem certas coisas, fui para lá para aprender, né? Quando eu chego na Justiça Global e a gente estava realizando um trabalho com o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, que é um órgão, né, estadual, autônomo, eu começo a entender algumas coisas, porque as peritas desse órgão, elas compartilhavam, por exemplo, que algumas pessoas privadas de liberdade com penas muito altas, né, elas clamavam por ter atividades, por trabalhar ou por estudar dentro da prisão. Algumas, inclusive, se inscreviam, por exemplo, quando tinha uma escola que acessava, poucas pessoas acessavam, mas quando essas acessavam, a escola é feita por módulos. Então, alguns, quando estavam chegando no final do último módulo, eles saíam, como se fosse um abandono, para poder voltar e se inscrever novamente e recomeçar o processo. Então, a gente está falando também de pessoas que querem estudar, trabalhar, ter possibilidade de remir pena, mas que também não acessam porque as estruturas, infelizmente, não oferecem. Né? Tem uma escolha política aí também de não oferecer. Claro. Posso só complementar com base? Você me deu um ensejo muito pertinente. Você disse que você é abolicionista e, portanto, você não acredita na cadeia como uma estrutura viável. Fala um pouco mais a respeito disso. Como é que você sente essa questão e o que você acha que poderia ser aplicado nesse sentido? O que eu penso é o seguinte, né? Eu sempre dou como exemplo um documento que foi escrito em 2013 chamado Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Que, inclusive, hoje é uma grande articulação nacional. Daqui a pouco tem uma live, eu vou participar dela com as mulheres da agenda. Mas essa agenda ela foi um documento escrito com 10 pontos, que são 10 pontos da legislação brasileira. Elas são 10 pontos para o desencarceramento. Isso quer dizer abrir a porta da prisão, como nós abolicionistas acreditamos? Não, isso quer dizer cumprir a lei, minimizar os danos que o cárcere produz e diminuir a quantidade de pessoas encarceradas. Então, hoje a gente tem pessoas presas, né? Acho que a gente deve chegar em algum momento ali de drogas, mas a gente tem pessoas presas por portarem pouquíssimas quantidades de entorpecentes. A gente tem pessoas presas por furtar celular, que é um crime muito comum. Né? Então, a gente tem pessoas presas que poderiam estar fazendo outras coisas para ressarcir a sociedade sobre conta dos seus crimes. Né? Eu, como abolicionista, eu acredito que essa sociedade, a sociedade capitalista, ela não tem condições de acabar com a prisão. Por que ela não tem essa condição? Porque ela oferece risco, perigo, sofrimento, medo, e aí ela vem com uma solução, né, supostamente mágica de prender essas pessoas que são más. Né? Então, para mim, terminar com as prisões, ela é um objetivo de vida. Né? Eu trabalho e eu vivo, e as minhas aulas e tudo que eu faço na vida é para demonstrar para as pessoas que a gente tem maneiras, né, de enfrentar os problemas que a gente vive sem encarcerar as pessoas, sem produzir esse sofrimento, que é um sofrimento que não é só da pessoa que está presa. Né? Quero lembrar isso, é um sofrimento que é das famílias, que são das comunidades, que são das crianças dessas famílias. Então a gente está falando de muito mais produção de sofrimento do que de solução, porque o crime não acaba. Né? A gente tem mais de 200 anos de prisão, a gente tem encarceramento seletivo em massa, a gente tem você falou um pouco disso, né? 800 e tantas mil pessoas privadas de liberdade. Segundo os levantamentos que a gente tem pelos mandados de prisão, a gente vai passar de 1 milhão. E aí a gente está falando de uma sociedade extremamente violenta, em que a gente, de fato, não tem segurança, não se sente seguro para existir, né? Nos lugares, assim. Eu não sei se eu respondi, mas era um pouco dessa minha questão. Assim. Claro. Sim, sim. E, Monique, aproveitando que você falou em violência, né, teve uma nova ordem do Judiciário que foi proferida pelo ministro do STF, Edson Fachin, né, que fala sobre a necessidade da redução da letalidade policial em torno de 70% no Rio de Janeiro. Você teria mais detalhes aí dessa decisão para a gente? Tenho. Né? Essa decisão ela vem a partir do uso de um instrumento constitucional, né? Que é quando o Estado brasileiro ele não oferece os direitos básicos das pessoas, ele responde ao que a gente, né, que é o nome que a gente chama de ADPF, que tem um número, que é a ADPF 635,
que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso quer dizer que o Estado brasileiro não está garantindo a segurança das pessoas, né? Então, essa DPF, que, de acordo com a legislação, só pode ser proposta por um partido político, ou, por exemplo, por um sindicato, né, causas coletivas, ela foi proposta pelo PSB, mas ela é feita, né, as peças jurídicas, tudo isso são feitas com os movimentos sociais, especialmente movimentos de favelas do Rio de Janeiro, que entraram junto com essa DPF para exigir que o Estado garanta a segurança das pessoas. Então, é daí que vem essa decisão, né? Esse processo ele começa lá em 2019, né? Com a pandemia, isso se acirra, porque ao passo que a gente teve isolamento, uma série de coisas, a gente também teve uma polícia que incrementou a sua violência nos territórios, né? Então, as pessoas que estavam nas suas casas, elas passam também a ser atingidas. A gente tem um caso, né, muito emblemático, que é o caso do menino João Pedro, que foi assassinado em São Gonçalo, no período de pandemia, dentro de casa. Né? Então, essa decisão do ministro, ela vem a partir desse processo, né, que tramita no STF, mas também vem a partir da incidência desses movimentos sociais e de algumas organizações, como é o caso da Justiça Global, e também de pesquisadores, como é o caso do GENI, que é o grupo de... agora eu não vou lembrar o nome, de estudos de novos ilegalismos da UF, né, que vão pensando esses processos e vão apresentando propostas. É claro que o que a gente quer é que a polícia pare de matar, né? A polícia ela não pode servir para isso. Mas esse dado que o ministro Fachin utiliza na sua decisão também é um dado que foi apresentado a partir das estatísticas que foram elaboradas e sistematizadas durante o período da pandemia, porque a gente teve uma queda na redução, a gente teve uma queda na letalidade policial com as decisões durante a pandemia. Né? Então, houve um maior controle, vamos dizer assim, sobre as forças policiais, e esse maior controle, que implicou na diminuição de operações, também implicou na redução da letalidade. Então, é um pouco de um cálculo aí, que talvez eu não saiba fazer exatamente, mas que dá esse panorama de que o ministro Fachin toma essa decisão. Mas tinham outras, né? Uma que entrou aí numa fake news de que a polícia estava proibida de fazer operações policiais. Na verdade, é uma grande mentira. Na verdade, o que se fez foi tentar garantir um controle democrático constitucional sobre a atuação da polícia. Né? Agora, para cair, né, em 70%, seria necessária uma reorganização total, né, Monique? Porque é desafiador esse número em 70%. E a gente entende que o sistema de segurança, como ele é hoje, né, ele não se diz favorável a esse número. Você apontaria aí 3 causas principais da dificuldade que a gente tem de chegar nesse número? A primeira, né, que é isso, eu sou pesquisadora também, faço doutorado atualmente e trabalho com esses dados e, né, enfim, evidências. A primeira delas, sem dúvida, é a questão do racismo enquanto um elemento desumanizador, né? As operações policiais, elas têm locais específicos em que elas acontecem, elas não acontecem da mesma forma em toda a cidade, então acho que isso já é uma coisa também muito socializada, inclusive no senso comum, que é isso, vai entrar no condomínio da Barra, vai apreender 117 fuzis novos, e não vai ter tiro, e não vai ter gente morta. Vai entrar em Manguinhos, que é o lugar onde eu cresci, inclusive, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, vai entrar, vai matar 6 jovens e vai sair dizendo que foi tudo um sucesso. Ou vai entrar no Jacarezinho, vai morrer 28 pessoas, incluindo um policial, que é um fator, mesmo que eu fosse da defesa militarista da vida, perder um policial no início de uma operação policial, de uma tropa de elite, é um fracasso gigantesco, mesmo nessa lógica. Né? Então, a gente está falando de processos que são caracterizados, isso eu também escrevi na minha dissertação, por uma desconsideração da vida desses territórios. Né? Então, pode matar, pode invadir casa, pode não garantir direito algum, pode violentar as mulheres, num processo que se propagandiza como enfrentamento ao crime, então, portanto, pode-se fazer esse tipo de coisa. Né? A outra coisa, que diz mais respeito num campo mais analítico da política de segurança pública no Rio de Janeiro, é também essa falta de controle social. Não existe controle social, não existe controle externo das polícias. Esse é um dos pontos da DPF que a gente tem insistido,
né? O Ministério Público ele não cumpre o seu papel e a sua obrigação constitucional de controle externo das polícias. A gente não tem perícia, por exemplo. Então, se você não investiga situações de violência, se você não tem elementos que demonstrem como é que essas situações acontecem, elas vão continuar se repetindo, né? Isso é um lema nosso, memória, verdade e justiça. A gente precisa saber o que houve, a gente precisa enfrentar o que houve para que não se repita, né? E aí a gente vai ter esse dado absurdo, né, de pessoas sendo assassinadas pela polícia, de policiais sendo assassinados também o tempo inteiro, e que também não tem direito a essa investigação, perícia, responsabilização, etc. É genial. Muito bom. Me parece, concordo. Eu acho que esse é o cerne da análise. É um modelo de sociabilidade. É um modelo de sociabilidade que concentra recursos na mão de uma minoria, que promove o desenvolvimento de uma minoria em detrimento da grande maioria da população, e aí a gente olha única e exclusivamente para a segurança pública, como se o tema segurança pública desse conta de trabalhar a questão mais ampla que remete ao próprio modelo de sociabilidade. Não tem como, a meu ver pelo menos, tomara que eu esteja errado, reduzir em 70% essa meta de violência, de letalidade policial, se a gente não mexe na estrutura de forma mais ampla no que diz respeito ao próprio modelo de sociabilidade, porque existe uma correlação muito intrínseca entre carestia e banditismo e violência de todas as ordens. Quanto mais carestia, maior é o estímulo para que as pessoas de fato entrem no banditismo. E num modelo social no qual a gente tem um legado histórico e cultural de um modelo escravista, é óbvio que as pessoas que são empurradas para o banditismo invariavelmente são pretas e pardos. Quase que invariavelmente. Não por acaso a gente tem 75%, 80% das pessoas que estão presas são pretas e pardos. E é um dado que, assim, é uma estrutura que não acredita de fato na reabilitação, né, César? Ou ela mata, ou ela esconde. Isso. Assim, são as duas únicas vias que o sistema vê. E porque eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com esse modelo de sociabilidade, em última análise, que enxerga algumas pessoas como seres humanos e o restante está ali para servir como cidadão de segunda, terceira, quinta categoria e, portanto, não merece ter a sua vida sequer preservada, não vou nem te dizer estimulada ou priorizada nesse sentido. Agora, Monique, eu queria ouvir de ti, a gente tem, eu já falei várias vezes com a Hobbs aqui que eu sinto que a esquerda tem muita dificuldade em trabalhar temas correlatos à segurança pública, porque em alguma medida mexe em temas que são, que a esquerda rechaça de alguma forma. Como é que se avalia isso? Como é que se avalia a participação do governo federal, do governo Lula, nesses 11 primeiros meses de governo Lula? E como é que se avalia o risco de, no processo de se ausentar do debate, a esquerda se ausentar do debate, a direita, principalmente a direita com esse cariz mais neofascista, se apropriar dessa pauta para fazer política com base no ódio, com base no racismo, que é o que eles fazem com muita propriedade, né? Pergunta difícil, né? Porque para nós que somos para nós que somos do campo dos direitos humanos, que está preocupado com isso, né? Direito dos bandidos, né? A gente estou fazendo aspas aqui, não dá para ver. Deu para ver, são as suas aspas, sim. E aí a gente acaba indo para esse lugar também de ser desconsiderado, primeiro, pelas pessoas que têm medo e que vivem numa sociedade extremamente violenta, desigual, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse caso, né, do governo Lula 3, que bom que está aí, que nós lutamos para ele ser eleito, né, para estar nesse lugar, não é uma novidade, infelizmente. Né? Tem uma escolha política pelo caminho de oferecer uma solução fácil, muito entre aspas, eu estou usando essa palavra por falta de palavra melhor, porque efetivamente o enfrentamento a isso tudo que a gente está vivendo, né, passa por esse processo, César, que você traz, né, da carestia, da precariedade, da fome e de uma série de outros problemas, mas passa também pelas escolhas políticas de como as questões passam a ser enfrentadas, né? Eu tenho dificuldade mesmo de saber em relação a essa questão das pessoas pretas e pardas, especialmente pelo seguinte, né? A professora
Jaqueline Signoretto fez uma pesquisa e ajudou a gente a trazendo outras evidências, inclusive a partir de entrevistas de policiais, de como as pessoas pretas e pardas elas estão mais no alvo dessa verificação policial, né? Sim. Então eu acho que esse processo todo ele vai esbarrar primeiro nessa questão de um agrado também a quem não está do nosso lado, à esquerda das políticas. Por outro lado, eu sempre vejo como um limite, né? Assim, quando eu falo que eu sou abolicionista, as pessoas perguntam, tá, mas e aí? Vai acabar com a prisão, vai ter o quê? Vai acabar com a polícia, vai ter o quê? Né? E a gente não consegue olhar para uma possibilidade de construção de uma sociedade mais segura. E a esquerda não está livre disso. Né? A gente vê aí nos movimentos negros, mas especialmente os mais jovens, que também vão utilizando essas frases para dizer, olha, entre a esquerda e a direita eu sou preto, porque efetivamente a esquerda não nos comporta. E eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu venho de uma formação da esquerda até universitária, né? Eu venho de um movimento social que nasce na favela, mas da luta pela moradia também, pelo direito a saneamento básico. Então eu venho de uma outra formação, né? Eu vou fazer 40 anos ano que vem, então já estou numa geração outra que se encontra na esquerda e que quer construir uma esquerda que reconheça esse lugar, mas também identificando que, infelizmente, os governos Lula, desde o início, eles fizeram uma escolha, né? Se fizeram, porque eu estou dizendo que é isso, o Lula ele é o nosso presidente, mas ele faz política com muita gente, né? Então houve essa escolha por um enfrentamento armado. Então a gente vai falar de ocupação militar, a gente vai falar de uma maior sociabilização dos usos de GLO, né? A gente vai falar de um processo de incremento da militarização, seja no investimento de recursos públicos nas políticas, na segurança pública, nesse lugar das polícias, né? Porque a gente está falando de incremento de armamento, né? De equipamento, de caveirões aéreos, de drones, enfim, de armamentos menos letais e de um uso da força que não é controlado. Né? A gente está falando do excesso do uso da força, que inclusive o Brasil deve ser responsabilizado por esse uso da força sem controle. Né? Então, a gente está falando de escolhas políticas, inclusive de encarceramento. Né? Quero lembrar que a lei de drogas atual, que encarcerou 700% de mulheres, né? Que encarcerou massivamente mulheres negras nos últimos anos, ela foi uma lei dos governos PT e, infelizmente, tem um efeito terrível para a população brasileira. Monique, aproveitar que você falou sobre drogas, eu queria falar então um pouco da política de combate às drogas e fazer uma pergunta bem direta para você. Você é a favor da legalização? Você acha que seria um caminho que nos ajudaria muito, principalmente quando a gente fala nessa superlotação e nesse combate ao encarceramento? Não é descriminalização, eu estou falando de legalização mesmo. De todas as drogas? Vamos tentar. Sou de todas essas drogas, todas, compreendendo que, né, as populações, especialmente as populações negras e pobres, têm experiências muito traumáticas com o uso de substâncias, né, psicoativas. Esse é um ponto. Não quero ignorar isso, né? A gente sabe desses efeitos. Mas a legalização ela permitiria uma série de questões, e aí eu vou para um outro ponto da segurança pública, né, que para além do encarceramento. Hoje saiu um estudo sobre a Amazônia Legal, né, e dos efeitos dessa atuação dos grupos criminais na Amazônia em relação a outros crimes, né, tráfico de madeira, extração ilegal de minerais, de ouro, etc. Mas a gente está falando também de um controle maior que o Estado pode ter e minimizar os danos por controles de mercados ilegais. Então, se a gente está falando de um mercado legal de substâncias que são extremamente valiosas, a gente está falando de processos violentos de controle de territórios, a gente está falando de processos violentos de imposição junto a essas pessoas que a gente estava conversando daqui a pouco, né? Se você não tem emprego, mas você tem uma fonte de renda mesmo legal, provavelmente, né? Dependendo da situação, a pessoa vai cair nesse lugar. A gente está falando também de processos de produção, né? A gente está falando de indústria no mundo. Então, embora a gente tenha a maconha, que é o tipo de substância mais conhecida, a gente está falando também de cocaína, que é uma substância extremamente cara. Não sei se Jaqueline Muniz falou disso aqui, provavelmente. É uma das coisas que ela traz, né? Do quanto essas mercadorias
vão circulando, né, e produzindo novos mercados, que são mercados de violência, que são mercados de controle, mas que também são mercados de consumo. Né? A história da proibição no mundo, que começa inclusive no Brasil, ela vai demonstrando isso. Se você tem uma mercadoria proibida, ilegal e valiosa, você tem mercados ilegais que vão se organizando no entorno dela, né? Então, eu faço essa leitura, eu sou a favor da legalização e do controle, né? Inclusive pensando um outro lado que é essa legalização e esse controle não podem vir também sem políticas públicas, né? Sem políticas públicas que garantam que crianças não tenham acesso a esse tipo de substância, sem políticas públicas que garantam que as pessoas possam, caso elas tenham um uso problemático, fazer um controle desse uso problemático, que as pessoas que não querem ter contato com esse tipo de substância possam não ter contato com esse tipo de substância. Então, não é um debate tão simples entre legalizar, né, e o que é essa legalização, o que são esses mercados, e mais do que isso, do que é um mercado internacional em que essas mercadorias vão circular também, né? Não sei se te respondi, eu sempre fico com essa dúvida. Não, super. E eu entendo muito esse ponto que você está falando, porque eu entendo que o prato da área de saúde ficaria mais pesado e aliviaria, ao meu ver, um pouco a questão do prato da segurança pública em si, porque, teoricamente, uma estrutura seria quebrada aqui. Né? Uma estrutura grande seria quebrada aqui. Agora, como a Monique disse, é óbvio que precisamos ter cuidados e parâmetros para organizar todo esse lado aqui. Porque a partir do momento que esse imposto da segurança pública ele aumenta, e ao mesmo tempo que cai a demanda, né, você precisa investir, você tem que virar os olhos para um outro setor. E aí sim, a gente está falando de saúde, a gente está falando de um reordenamento, né, de todo o sistema de saúde, de verdade, assim, porque fica muito mais um critério da pessoa, imposto pela pessoa em relação a tudo que ela quiser, do que o Estado me proibir de fazer uma coisa que eu estou afim, e eu vou fazer o Estado proibindo ou não. Essa é a grande verdade. O Estado não proíbe. Sim, principalmente dependendo da tua raça, dependendo da tua cor, dependendo da sua condição socioeconômica. A gente sabe que o combate, a guerra às drogas, não é uma guerra contra as drogas. Você tem muita gente de classe média alta daí para cima que usa droga de forma absolutamente livre, sem nenhum tipo de consequência mais séria. Então, por isso que eu insisto na questão do próprio modelo de sociabilidade, e eu achei muito bom quando o Monique falou que o cerne dessa equação é o racismo. Não só no combate às drogas, mas seria difícil pensar em termos sociológicos qualquer outra seara no Brasil que não tenha o racismo como ponto fulcral dessa análise. Eu já te disse isso em outras ocasiões, que eu honestamente acredito que esse é o ponto decisivo para pensar o Brasil de uma forma mais ampla em qualquer seara. Agora, Monique, eu não sei se você está acompanhando o debate acerca do novo nome para o Ministério da Justiça. A gente tem o Dino, portanto, indicado a vaga no STF. Estava conversando com a Hobbs aqui anteriormente. Ela estava muito engajada na luta de promover o nome de uma mulher jurista negra. A gente entrevistou mulheres, Lívia Santana, Soraya Mendes, muitas pessoas absurdamente qualificadas que poderiam ter sido indicadas para essa posição. Não foi o caso, e a gente tem o Dino agora, vai ser sabatinado no dia 13 para possivelmente assumir, então, a cadeira na Corte Constitucional Brasileira. Como é que você sente os nomes que estão sendo cogitados entre Tebet, Capelli, essas pessoas que estão sendo indicadas para o Ministério da Justiça? Posso emendar, antes de passar para você? Queria saber a sua opinião também, caso seja quebrado entre Justiça e Segurança Pública, o Ministério em dois. Já for duas em uma. Boa. Pronto. Nossa, muito difícil, já. É difícil fazer essa análise, né? Assim, embora a gente tenha um conhecimento sobre Dino, porque a gente também é peticionário do caso de Pedrinhas, que é um complexo prisional que fica no Maranhão, em São Luís. Sim. Né? Hoje ele é chamado Complexo São Luís, Complexo Prisional de São Luís.
já não era muito agradável aos nossos ouvidos, no sentido de que nossos, eu digo, do movimento negro, que primeiro, que é onde eu me agrego, né? E em relação à justiça global, a gente fez uma análise também de que o Dino, ele é uma pessoa que conhece a máquina pública, né? Que também conhece o direito, que poderia, de alguma maneira, ter um trabalho democrático que nos permitisse fazer algum tipo de incidência. Agora, a gente tem dúvidas sobre as pessoas que podem assumir, né? Eu confesso que a Tebet, né, é uma pessoa muito interessante. Não sei como seria a gestão, sabe? Eu tenho muita preocupação nisso, porque eu penso que a classe social, a raça da pessoa, também implica muito em como ela vê a segurança pública. Né? Porque as pessoas vão olhar para uma segurança pública em um país que é extremamente violento, né? E as tendências são todas a serem mais punitivistas, mais encarceradoras, né? Mais intensas. Então tem essa lógica de que os bandidos estão muito bem armados, então a polícia precisa estar muito bem armada. Quando, na verdade, a gente, por evidências do tempo e da nossa experiência, a gente vê que quanto mais polícia armada, mais crime armado. Né? Os motivos a gente não investiga, eu, pelo menos, não tenho o menor interesse em investigar esse tipo de coisa, mas tem essa coisa, né? O Capelli, ele é uma pessoa que está lá com o Dino, então tem uma grande tendência a seguir, né, o mesmo caminho que o Dino vinha fazendo, sempre nessa de mediar. Então essa coisa da GLO, por exemplo, que está acontecendo agora, né, GLO só no aeroporto, GLO nos portos, GLO, que vai atendendo essa coisa do senso comum também, de que as fronteiras precisam estar, né? Não que a gente não entenda isso também, né, porque é isso, operação policial na favela, de algum lugar as coisas vieram, por onde é que passaram. Claro. Né? A gente não pode negar esse tipo de coisa. Mas eu tenho muita dificuldade de avaliar como eles seriam como ministros, assim. Mas eu não queria deixar de comentar também essa questão de uma mulher negra no STF. Né? Atualmente eu tenho virado a chave das minhas análises acadêmicas, né, dos trabalhos que eu tenho feito como pesquisadora, tem colocado mais a branquitude no centro desse debate, e eu acho que a indicação de Dino, ela fala muito sobre essa sociedade onde os homens que têm poder, eles se reconhecem em outros homens, né? Então, Dino também é um homem do Nordeste, né? Foi governador, é um homem da política, conhece bem a política, mas também é um jurista reconhecido. Então, tem toda essa coisa que demonstra que a gente, infelizmente, ainda, e a gente, eu falo da população negra, da população indígena, né, das pessoas que estão fora desse lugar do sujeito humano universal, né, como diria Fanon, desse sujeito universal, que é um homem branco, cis, né, isso demonstra que a gente ainda não vai chegar, né? A gente vai servir para subir para o Palácio do Planalto, a gente vai servir para estar em determinados cargos que nos colocam em guetos, né? Assim, eu como mulher negra, pesquisadora, né, que está atuando há muitos anos na pauta, eu fico muito feliz com o convite de vocês, porque é para vir falar sobre segurança pública, é para vir falar sobre uma política constitucional que deveria ser democrática e não necessariamente para falar sobre o que é ser uma mulher negra num país que decidiu de novo colocar mais um homem no cargo de poder, né? E nem teve a mediação de ter sido o cargo de uma mulher, né? Então, acho que isso também fala muito sobre onde nós estamos. É possível que Tebet esteja indicada mesmo para tentar equilibrar essa ideia, mas eu tenho um pouco de dúvida, eu confesso, porque os campos da segurança pública, como têm sido muito militarizados, né, isso não quer dizer que sejam militares, mas assim, militarizados no sentido dessa lógica da guerra, dessa lógica do enfrentamento, da lógica do inimigo, da lógica da morte, né, existe uma grande tendência de que se mantenha um homem também nesse lugar, e provavelmente um homem branco. Né? Então, o Lewandowski, inclusive, pode ser também, né? Pode ser que também vá para o Exatamente. Então, tem essa dificuldade aí desse entendimento. A gente espera que, de fato, seja um ministério que nos permita ter algum tipo de incidência. A sociedade civil ela quer contribuir para que a gente enfrente os problemas que a gente tem vivido, né? A gente quer contribuir para que as políticas sejam efetivas, mas a gente precisa ser ouvido, né? A gente não pode só ser uma sala cheia de gente importante, que consegue fazer boas análises e apresentar boas propostas e boas recomendações, e depois a gente só serviu para estar ali
em alguma medida aparecendo na foto e depois não para tomar as decisões ou para incidir nelas efetivamente, né? É o que eu sempre falo também, que eu venho falando muito e eu tenho sido muito clara na minha posição, principalmente nas redes sociais, Monique, porque, na verdade, assim, não é contra o Dino, não é sobre isso que a gente está falando, né? Quando a gente faz uma campanha por diversidade e inclusão, a gente quer quebrar uma estrutura dura que foi desenhada há anos e a gente não consegue. E a partir do momento que a gente não consegue e não tem essa pluralidade, essa diferença de corpos e origens, a justiça não é justa, porque ela não olha para todas essas pessoas. Sim. Sabe? Ela é feita para uma porcentagem muito pequena e, por acaso, a minoria da população. Você entende? Claro. Então, assim, como é que essa justiça é justa? Fica muito difícil. E, para mim, justiça só é justiça se ela for boa para todos. Claro. E hoje ela não é. Não, e é por isso que a gente vem discutindo teoria crítica da raça, por exemplo. Eu já falei isso várias vezes aqui no Sinapse. E eu acho que vale a pena reconhecer o seguinte também contigo aqui. Enquanto a gente está tratando de representatividade estética e cultural, a esquerda unanimemente aceita isso sem grandes questionamentos. Quando você passa a falar de estruturas de poder de forma mais efetiva, aí a coisa pega. Então, quando você fala que, por exemplo, não, mas a gente precisa de uma mulher preta na Corte Constitucional Brasileira. Não basta ter um âncora negro no Jornal Nacional. A gente precisa de pessoas pretas que sejam donas de emissoras como a Rede Globo. Aí a coisa pega mesmo dentro da esquerda. Porque aí começa a ter análise de que não existe condição subjetiva e objetiva para isso. Agora, se a gente não pressionar e não trabalhar essa questão de uma maneira mais incisiva, nem hoje nem nunca, a gente sequer vai estar caminhando nessa direção. Daí a importância da tua luta e por isso que eu respeito tanto quando você se posiciona dessa maneira. É isso, né, Monique? A decisão é individual, mas o pensamento precisa obrigatoriamente ser coletivo. Querida, foi um prazer receber você aqui. Um beijo e seguimos na luta, Monique. Seguimos na luta. Seguimos juntas. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, a gente que te agradece. Um beijo. Beijo. Bom dezembro, gente. Obrigado, ho. Chegou. Já chegou. Já vi o Papai Noel lá no prédio do lado de casa. Já fico até arrepiada. Já lembro da musiquinha da Simone. Então é Natal, e o que você fez? Eu falo, uau! Gente, vou falar sobre a próxima aula online e aberta aqui do Instituto Conhecimento Liberta, que ela já tem dia e hora para acontecer. No dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite, dia 17 é um domingo, o artista e filósofo das ruas, Eduardo Marinho, esse aqui da foto, vai presentear a nossa comunidade aí com um encontro pra lá de bacana. Para quem não conhece a história do Eduardo, ele é filho de militar, estudante de direito e chegou a ser bancário concursado, mas deixou de lado, largou tudo para viver nas ruas entre pessoas mais simples e aí sim descobriu um sentido mais profundo para sua vida. E ele vai compartilhar com a gente. Então não perca esse encontro incrível e fantástico, ao vivo e online, no dia 17 de dezembro, às 8 horas da noite. E para garantir sua vaga, já sabe, olha, icl.com.br/sinapse. Garanta a sua cadeira, porque se encontra essa troca, na verdade... Imperdível, eu gosto muito dele. Vai ser muito bacana, viu? Eu gosto muito das ideias do Eduardo Marinho, ele é um intelectual orgânico, assim, maravilhoso, as coisas, as reflexões que ele promove são imperdíveis. E o nosso Edu Moreira dispensa apresentações, então é um encontro imperdível. Vamos lembrar a programação do ICL, que começa às 7 da manhã com o Leandro Demore. Logo depois tem ICL Notícias, primeira edição, das 8 às 10h30 da manhã. E às 7h30 da noite... estaremos de volta. Olha nós aqui outra vez. É isso aí. Um ótimo final de semana para todo mundo. E a gente se encontra na segunda, aqui no Sinapse, às 7h30 da noite. Beijo na alma e também no coração. Fiquem bem. Tchau, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta.
Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.